Você é médico, trabalha incansavelmente e está direto no seu consultório, você gosta, você ama o que você faz, mas você começa a perceber que as coisas não estão indo do jeito que você queria, que você está cada vez mais dependente de plano de saúde e você se pega justamente culpando os planos de saúde, culpando a burocracia, culpando o sistema por uma situação que você não esperava. Você tem pouco lucro, você acaba gastando tudo, você tem muito atendimento, trabalha demais, não consegue dar atenção aos outros aspectos da sua vida e você acaba culpando o convênio por isso. E nesse ponto tem uma armadilha muito grande que está dentro do seu consultório, dentro de você, aí dentro. Fica comigo nesse vídeo que eu vou conversar sobre essa armadilha e no final desse vídeo você vai entender como se livrar dessa armadilha. É isso que eu espero que você consiga aqui com esse vídeo. Você entenda que existe um jeito de você se livrar dessa armadilha e não ficar mais com essa situação que está acontecendo na sua vida. Para entender essa ideia, eu vou fazer uma analogia que parece meio sem noção, mas que tem tudo a ver com a sua realidade. Quem aqui não usa o aplicativo iFood? O iFood ele é um aplicativo que veio para facilitar a nossa vida. Você consegue ali comida, né, rápida, sem precisar comprar os ingredientes, sem precisar parar para cozinhar. Você consegue, do jeito que você quiser, na hora que você quiser, comer no lugar que você quiser, indo para sua casa, esse lugar. Então, de uma forma muito rápida, com alguns cliques, você consegue essa refeição que você quer fazer. Só que muita gente acaba abusando do iFood. O fato de ter o iFood, você consegue também comer no lugar que você quiser e você consegue comer de uma forma completamente fora dos padrões de saúde e às vezes até ganhar aí peso, né, se tornar uma pessoa obesa com o uso constante do iFood. E é esse que é o ponto que eu te trago. Será que o iFood é bom ou o iFood é ruim? Muita gente vai colocar a culpa da própria obesidade nessa facilidade que é o iFood. Fala comigo, você não acha que os médicos também muitas vezes colocam a culpa nos convênios em relação a essa ferramenta? E na verdade, quem está usando de forma errada os convênios, quem está usando de forma errada o seu sistema, o seu negócio, é o próprio médico. O convênio ele é uma ferramenta, assim como é o iFood. E claro, pode dar problema, pode degringolar, pode dar um monte de problema se você ficar dependente disso. Imagina você só pedindo iFood e só pedindo no lugar que você mais gosta de comer. Esse lugar é um fast food com um hambúrguer gorduroso, você vai ficar obeso. Mas a culpa é do iFood? Será? Na verdade, o iFood é um potencializador. Se você está desorganizado em relação à sua saúde alimentar, em relação à sua educação alimentar e à sua disciplina, você pode realmente potencializar essa desorganização. Assim como o convênio pode desorganizar mais, né, potencializar a sua desorganização em relação ao seu negócio médico. Até porque, pensa comigo, o convênio veio também para resolver um problema. Ele consegue paciente rápido para estar no seu consultório, lotar o seu consultório, te dar previsibilidade, consegue um monte de gente te procurando. Você não precisa dizer o seu preço, você é só dizer atendo sim. Porque a pessoa te pergunta, você atende meu convênio? Atendo sim. Ninguém gasta nada, sabe? Você tem uma dificuldade ali de passar preço das coisas, você não precisa passar isso, você vai passar isso para o convênio depois de uma forma burocrática. Então ele vem para resolver um problema, mas se você não tiver organizado e se você não entender que isso pode ser uma armadilha, assim como o iFood, você pode estar nesse momento passando por essa situação, você pode estar nesse momento acabando com a sua saúde por causa dessa ferramenta, que é o convênio. Porque o problema aqui não é a existência do convênio, não é a existência da ferramenta, e sim a mentalidade de dependência que muitos médicos se colocam em relação ao convênio. Essa mentalidade é a armadilha que te prende. E ela se manifesta de 4 principais formas. 1. A falsa segurança. Você se sente tranquilo porque você sabe que você tem a sua agenda cheia. É verdade, a gente tem isso. Nós médicos, a gente se sente mal de não estar trabalhando a todo momento. Isso é instintivo no médico. Você que fez medicina, com essa missão de ser médico, você quer trabalhar, você quer produzir. Quando você não está trabalhando, isso te gera desconforto. O convênio tira isso de você. Só que, será que isso está te fazendo bem? Será que você está conseguindo ter um custo que faça sentido para a remuneração do convênio e, consequentemente, faça sentido para o seu negócio, para te dar lucratividade? Esse é o problema. A agenda cheia não é garantia de lucratividade. A agenda cheia é garantia de muito trabalho. Você precisa pensar na lucratividade para conseguir atender uma agenda cheia que seja efetiva, que seja realmente te traga resultados. Porque se você estiver atendendo e
pagando para atender, com os insumos que você gasta em cada consulta ou em cada visita de paciente, se você não tiver isso na sua mão, você pode sim estar gastando dinheiro para trabalhar. E talvez isso esteja te deixando angustiado. Segunda forma que essa mentalidade de dependência se manifesta: você procrastina a possibilidade de construir uma base de clientes que está focada em ser atendida por você e não pelo convênio. Esse é um caminho que é muito importante na medicina, a gente entender o que a gente faz de único. Nós somos únicos, nós somos pessoas únicas e por isso nós precisamos entender o que a gente faz de único e que faz com que o paciente venha na gente. Quando você terceiriza isso para o convênio, o cliente vem na gente pelo convênio e você procrastina essa busca de realmente ter pacientes conectados com você e que realmente vão te trazer o real resultado de vida, que não é só financeiro, é o resultado exato de você realmente ajudar alguém. Quantas vezes você não atendeu alguém pelo convênio, de tantos que você atende, que você sente que não tem nada a ver contigo? A pessoa está ali pelo convênio, você está ali pelo convênio e não está um pelo outro, não está se conectando, não está causando ali aquela conexão importante para o tratamento, para o resultado do paciente. O nosso sucesso tem a ver com a transformação que a gente causa em cada um. É claro que atendendo no convênio você vai causar transformação em muita gente, mas será que não tem muita gente ali chegando que não tem nada a ver com você e que na verdade tanto você quanto essa pessoa estão perdendo tempo ali no tratamento e na real efetividade? E talvez ela chegue ali e você quer atender de uma forma mais rápida, não se mostra, não consegue causar nenhuma conexão e aquela pessoa perde a grande oportunidade dela de ter um tratamento, porque ela pode sair dali e falar assim, eu não vou mais a médico. Pensa nisso, será que isso está realmente conectado com a sua missão? Atender volume? Terceira forma da mentalidade de dependência se manifestar, a vitimização. Tudo é por causa do meio externo, né? Você, não, o convênio não pagou, o convênio glosou, não, tá com muito paciente. Tudo a gente acaba tirando da nossa autorresponsabilidade em relação à rédea que a gente pode ter dentro das nossas vidas. O médico precisa tomar as rédeas da vida. Você pode olhar o convênio como uma ferramenta, mas você usa a ferramenta, não a ferramenta te usa. Isso é o que a gente mais ouve aí em salas de médico, discussões de médico. Tá muito difícil porque o convênio tá pagando pouco, o convênio não valoriza, o convênio não faz isso. Gente, vem cá. Mas é com vocês, não é com o convênio. O convênio está assumindo o papel dele. Está pegando ali uma lacuna, uma área em que ele pode fazer os investimentos dele e a ação dele e aproveitando. Se você não se posiciona e não tem a sua estratégia, você faz parte da estratégia de alguém, não é isso? E a quarta forma da mentalidade de dependência tem muito a ver com essa terceira, que é a perda total do controle. Você realmente ficar dependente. Se você tem ali um plano de saúde que é responsável por 80% dos seus atendimentos, se esse plano de saúde de uma hora para outra resolve diminuir em 20% o seu repasse, e aí? Qual é a arma que você tem contra isso? Se você colocou todos os ovos numa cesta só, você está dependendo dos convênios. E se os convênios acabarem, você está preparado para isso? A gente falou sobre isso no vídeo anterior. É muito importante você ter esse controle, você não terceirizar esse controle. Isso é a quarta forma, né, da mentalidade de dependência que eu desaconselho fortemente você tenha. Lembra, o convênio depende da gente, não a gente depende do convênio. E chega a ser irônico, né? Você aí é um mestre em diagnosticar doenças do corpo humano e não consegue diagnosticar essa doença dentro do seu próprio negócio. Essa dependência, essa real armadilha que está acontecendo, você está ficando aí com a obesidade pelo uso do iFood, você está ficando com essa prisão pelo uso do convênio, que na verdade o convênio está te usando. Então, pensa e vê se isso faz sentido para sua vida. E cara, se fizer, tem como agir. Ainda é tempo de agir e sempre vai ser, tá? No momento que você estiver vendo esse vídeo, se isso te tocar, é tempo de agir. E a boa notícia é que essa armadilha ela pode ser vencida. E ela precisa começar justamente com a autorresponsabilidade. É você entender que você é responsável por essa situação. E olha, isso é muito bom, porque você pode te tirar dessa, né? Você pode se tirar dessa situação. Né? Você não depende dos outros para isso. Claro, você, não estou dizendo que vai ser fácil, mas depende só de você. O plano de saúde é uma ferramenta. Você tem total capacidade de decidir como vai usá-la. Se vai usá-la, você não precisa depender do plano de saúde. É contigo. E a gente ajuda médicos a tomarem as rédeas da sua vida, a entenderem que podem sim mudar. E existe estratégia para isso, tá? Existe um caminho para isso. É o caminho que eu fiz. Hoje eu não atendo mais planos de saúde, eu só atendo no meu consultório particular. Tenho a remuneração que eu acho muito justa. Faturo muito mais do que eu faturava
antes de sair dos convênios, quando eu trabalhava em instituições que tinham convênios. Eu atendia 50 pessoas por dia. Hoje eu atendo, em média, 6, 7 pessoas por dia. E assim, não estou dizendo que eu trabalho menos, tá? Eu tenho muito trabalho, mas é muito mais focado no que eu realmente vim fazer. É menos focado no eu vou atender todo mundo e mais focado no eu vou atender quem quer ser atendido por mim, quem realmente me valoriza. E isso não é de uma hora para outra. Você não vai virar agora e falar assim, legal, gostei desse vídeo, vou sair fora e vou pular aqui e abrir um consultório e vou parar do nada. Não, isso tem estratégia, porque é nesse ponto que muitos pecam, quando você já não aguenta mais essa situação de dependência e sai, você está quase fazendo um burnout, você está disposto a largar a medicina. E você fala, quer saber, eu já ia largar a medicina mesmo, eu vou largar os lugares que eu trabalho, vou largar os convênios, vou abrir meu consultório. Vambora, vamos em frente. Isso aí causa muita decepção. É isso que eu vejo a maioria dos médicos voltando para os convênios depois e dizendo assim, cara, não tem jeito. Não dá para sair. Não dá, a gente depende dos convênios. Autorresponsabilidade não quer dizer, então eu vou pular sem paraquedas. Você precisa fazer o seu paraquedas, né? Você precisa arrumar o seu paraquedas. Não adianta pular do avião, você vai se dar mal se você pular sem estar com paraquedas preparado, sem ter uma estrutura para sair, para fazer essa transição. É claro, dá trabalho. Assim como dá trabalho cozinhar a sua salada ao invés de pedir no iFood no McDonald's. Dá muito mais trabalho. Mas pode acreditar. A recompensa é grande, você sabe. A analogia é perfeita. A recompensa de você fazer atividade física, comer bem, é muito grande, comparada à facilidade de você simplesmente pedir no iFood a comida que mais lhe convier naquele momento. Então é mais ou menos isso. Quando você consegue ter essa estrutura, e eu não estou dizendo para você largar os convênios, você pode ter ainda lugares que você atende convênio, você não precisa sair de uma hora para outra, mas você precisa entender que você pode usar o convênio. O convênio precisa de você, não é só você que precisa do convênio, não é só você que tem vantagem em ter o convênio. O convênio tem muita vantagem em ter um profissional como você. Ainda mais você que está aqui já há um tempo vendo esse vídeo, então você é interessado na sua jornada, em toda a sua atenção ao seu paciente, o convênio tem muita vantagem de ser você. Ele deveria te pagar muito melhor, inclusive, vou te falar a verdade. Bom, e se você tiver interesse real em sair dessas amarras, né, sair dessas algemas, de sair dessa mentalidade de dependência, eu vou te oferecer aqui uma solução para isso, uma solução inicial, que é o nosso curso PPP, que são primeiros passos no particular. É um curso de 2 horas, é bem rápido, tá? Você pode passar numa velocidade um pouco mais rápida, que você vai ouvir ele inteiro em um dia com tranquilidade e que ele vai te mostrar que o atendimento particular, que é um caminho alternativo a essa dependência dos convênios, ele é possível e alcançável para todos que estiverem com disposição de mudar. Não vai ser fácil, vai ser difícil, vai ser desafiador, mas é um caminho que é muito vantajoso quando você entende que você não veio atender volume, você não veio atender desse jeito que você está atendendo. Era assim que eu me sentia lá em 2018, ficava desesperado. E aí eu finalmente saí em 2019, fui saindo aos pouquinhos, em 2020 foi o último convênio que eu atendi, foi em dezembro de 2020. E aí consegui fazer a minha transição. E é baseado nessa minha transição que a gente oferece isso, esse curso. Eu peguei assim e falei, cara, eu preciso dizer para as pessoas o que realmente é o particular. Porque eu não tinha ideia. E hoje eu atendo particular e eu tenho ideia completa do que é. É muito mais sobre conexão do que sobre status, tá? Conexão real com cada ser humano que precisa de você, precisa realmente do seu trabalho. Pode acreditar, tem mais paciente do que você consegue atender que precisa do seu trabalho. Existe uma abundância no mercado que tentam esconder de você. Te colocam como se houvesse uma escassez para os médicos e não é assim. Essa escassez, ela deve servir à estratégia de alguém, talvez dos planos de saúde. Mas será que ela está servindo à sua estratégia? Pega as rédeas da sua vida, vem com a gente e monta a sua estratégia de transição para a vida que você merece. Cara, você é médico, cara. Você já estudou coisa muito mais difícil do que isso que eu vou te mostrar no curso. E outra coisa, se você, não quero nada de curso. Cara, só entende. Você consegue, cara. Você tem total poder para fazer isso, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo.